Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos conversar sobre duas releituras que são de O Morro dos Ventos Uivantes e Admirável Mundo Novo. Faz mais ou menos 8 anos que eu falei sobre O Morro dos Ventos Uivantes aqui no canal. Um vídeo então especial sobre essa leitura. Ele era um dos meus livros, ele é um dos meus livros preferidos da vida. Naquele vídeo eu falo mais sobre a história em si. Aqui eu já preciso fazer outros comentários. Eu resolvi fazer esse vídeo porque surgiram novas reflexões sobre essa leitura, principalmente desses sentimentos. Eu acredito que eles são universais. Vingança, ódio, essa construção desse amor tão doentio vai continuar sendo uma realidade. A gente tem relações muito complexas com outras pessoas, quando envolve mais de um indivíduo numa relação. Claro que muitas vezes esses sentimentos são uma construção pessoal, não são necessariamente o que você tem para aquela pessoa específica. Aqui, como Radcliffe, ele não tem aquele sentimento de vingança, aquela força de ter sido machucado, ele não estende apenas a Catherine, ele estende para todas as pessoas ao seu redor, para que ele consiga de alguma maneira curar o que tem dentro dele, ele precisa ferir. Primeiro a gente traz esses personagens na infância, como eles cresceram nesse meio, desse convívio com o meio ambiente, desse lugar que é tão característico, que inclusive é também, acredito que um grande personagem, são essas charnecas. E através desse ambiente, através desse lugar que vai formar essas crianças, seja Catherine, seja a própria Jean e, obviamente, o Radcliffe, que eu acredito que é um dos personagens que eu mais amo detestar, né? Ele é uma personagem controversa, muito difícil, é quem mais faz as pessoas sofrerem aqui. Ele é o causador de muito mal, mas eu consigo olhar para esse olhar da infância, como ele chegou até ser esse Radcliffe, como ele teve essa transformação lá no início da sua infância, que os primeiros anos da infância são os mais importantes para o desenvolvimento do ser humano, do que você vai se tornar depois, de como você vai ser, tanto na adolescência, quanto na juventude, quanto depois, quando você for um adulto. Tudo isso vai ser construído lá na infância, nos primeiros anos. E aqui ele sofre muito. O Radcliffe, ele vem de um lugar que ninguém sabe exatamente qual é definido em alguns momentos como cigano, e tem essa cor de pele diferente dos demais, e isso faz com que ele sofra muito preconceito, com que ele seja muito mal visto. E a característica que molda ele lá na infância é justamente ser diferente, ser visto como diferente, o que vai trazer tanto esse sentimento de rejeição. E isso faz com que depois, mais velho, ele traga esses traços de rejeição para sua vida adulta, querendo vingança, trazendo muito ódio dentro de si, que ele vai então propagar para todas as pessoas, inclusive para quem ele mais ama. Uma das cenas preferidas continua sendo a mesma que eu falei no vídeo que eu fiz há 8 anos atrás, em que a gente tem finalmente um confronto mais direto de emoções e sentimentos entre o Radcliffe e a Catherine. Demonstram isso de uma forma muito desgastante, muito tóxica, muito complexa. A cena é muito complexa. E nessa releitura teve uma coisa que me incomodou. Eu não sei se lá atrás tinha me incomodado tanto assim, mas eu senti que a transição, essa cena que acontece com o Radcliffe e a Catherine, logo depois ela já aparece grávida e morrendo do parto. A construção aqui pode justamente ter sido porque a Nelly Jean não é imparcial em toda a história, ela toma partido de muitas pessoas e uma delas não é a Catherine, então ela não gosta dessa patroa que é tão caprichosa, que tem tanto egocentrismo, ela quer tudo na hora que ela quer, ela envolve as pessoas para fazerem as suas vontades. O Linton, né, que é o mais afetado por isso, ele tá sempre correndo aos seus caprichos. Na primeira vez que eu li, eu achei a Catherine mais detestável do que eu achei nessa releitura. Eu acredito que foi mais por entender algumas coisas em relação à atitude principal, que foi a decisão que ela tomou
Em relação a Radcliffe, na primeira vez eu li mais emocionada aquela parte. Nessa aqui eu já li com outro olhar, com outra visão sobre a atitude que ela tomou de escolher o Linton e não o Radcliffe. Porque ela já sabia como ele era, ela já sabia que ele tinha esse ódio tão grande dentro de si. Ela já conseguia perceber certas atitudes dele em relação à violência, em relação a ele sofria as coisas que as pessoas estavam fazendo com ele, mas com aquele olhar de eu vou me vingar de você um dia. Então ela já enxergava isso quando ela tomou a decisão. Então, por mais que ela amasse ele muito, ainda assim a decisão de ficar com o Linton era naquele momento a mais adequada para ela mesma. E depois que eu finalizei, eu fui assistir muitos outros vídeos para ouvir opiniões diferentes sobre essa obra. E uma das pessoas que eu vi comentando era que o Hareton era um dos personagens preferidos, que era o mais gostável de todos eles aqui nessa história. Eu tenho a opinião diferente sobre ele, que sim, ele poderia ser um bom menino, a Nellie fala inclusive com esse sentimento maior por ele e pela Kate depois, mas aqui eu sinto que ela foi ainda mais imparcial com esses dois personagens. Talvez a Emily quisesse fazer aquele final feliz dos dois bonitinhos casando, é muito pacifista no sentido de, tudo que fizeram o pai e a mãe de errado, vamos corrigir nesses aqui agora. Eu acredito que eu goste mais da primeira parte do livro do que da segunda parte, principalmente por essa questão. E, claro, eles sofrem muito, 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 muito pelo Radcliffe. A gente tem cenas da Kate horríveis que envolvem essa pressão psicológica, esse abuso psicológico mesmo, muito forte. E principalmente quando a gente tem o filho do Radcliffe com a Isabella, que também é uma personagem um pouco injustiçada pela narrativa da Nellie. Ela passa muito tempo longe da granja, então ela tem essa vida diferente depois que ela se separa, foge, não se separa, foge do Radcliffe. Ela consegue ter uma vida à parte. A gente não tem os primeiros anos desse menino que depois volta tão doentio, tão problemático para viver com o Radcliffe mesmo. Então eu tenho essa sensação que deveria ser diferente a história se a Isabelle tivesse a sua parte contada, quando ela conseguiu finalmente sair. Eu acho que esse livro inteiro poderia ser maior do que ele é realmente, mas eu não sei até que ponto isso traria outros vieses para a história, outros incrementos assim. E eu acho que é por amar muito a história que eu gostaria que ela tivesse mais páginas. Para mim, ele é um dos melhores que já foram escritos nessa vida, e nessa releitura eu só reafirmei isso, que vai continuar sendo um dos meus livros preferidos da vida. E passando para a próxima releitura, foi de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Quando eu fiz aquela primeira releitura, eu comecei a sentir esse desejo de reler coisas. Eu já estava com vontade de reler O Deus das Pequenas Coisas, que eu falei no último vídeo, que era um desejo de falar sobre aquela história. Eu ainda não fiz essa releitura, mas eu peguei essa então para reler. Eu senti muito medo de ir para essa história depois de tantos anos. Eu achei em algum momento que eu não ia gostar tanto assim desse livro se eu relesse. E foi exatamente o oposto. Quando eu comecei a reler, eu comecei a voltar aquela sensação que eu tive de que era uma explosão na minha cabeça. Foi uma nova explosão na minha cabeça realizar essa leitura. É genial. É genial. A cada frase, a cada introdução de esses pensamentos do Huxley, eu falava genial, genial, genial. Eu não conseguia tirar a palavra genial da minha cabeça do início ao fim do livro. Ele escreve de uma maneira tão lúcida sobre as coisas, ele constrói essa história com tamanha maestria nos seus argumentos que é impossível você não sair atingido. É como se ele estivesse falando com você sobre assuntos daquela atualidade, eles são bem datados em alguns pontos, é isso que eu vou falar mais pra frente, mas ele tem essa construção de te atingir, tem frases de efeito, ele foi construído como se fosse um diálogo não só entre esses personagens, mas com o próprio leitor. Claro que essa história foi uma ficção, mas ele traz isso como não ficção em muitos momentos, porque por mais que seja uma distopia, é uma distopia possível, é uma distopia que poderia estar acontecendo e tem reflexos da própria realidade. Então, quando os autores geralmente constroem distopias, eles querem falar sobre questões sociais, sobre o dia a dia, sobre problemas que estão acontecendo. E aqui ele traz isso de uma maneira maravilhosa.
Eu acredito, falando agora dos temas do livro, que não seria mais possível essa sociedade dessa maneira como ele imaginou que ela seria, de você construir seres humanos baseado na ideia de que eu preciso de muitos replicados para poder fazer trabalhos manuais, trabalhos repetitivos, que tem a ver com o Fordismo, o Toyotismo, que é a parte histórica em que o Huxley está inserido. Ele está nesse início dessas transformações mecânicas. E hoje a discussão seria um pouco diferente, porque nós não precisamos mais de muitas pessoas. A gente tem automações, a gente tem robôs que estão substituindo a mão de obra humana. E isso já seria um assunto que eu amaria ouvir ele falando sobre isso. Eu acredito que ele ia ter ideias também extraordinárias. E essa replicação genética a gente já tem hoje também. É uma seleção artificial, você tem genes que vão trazer mais benefícios do que outros, e a gente já tem essa possibilidade. Então, algumas coisas distópicas aqui, elas já são possíveis nos dias de hoje. Isso era algo que já vinha sendo construído há muito tempo. A gente não tem a ciência da noite para o dia criando coisas. Claro que descobertas muitas vezes são realizadas muito rápidas, em experimentos muito rápido, mas você tem todas as pesquisas acontecendo. Então, aqui ele também se baseia nisso, porque já haviam pesquisas sobre essas partes genéticas. Foi muito estudo para chegar em todo esse desenvolvimento. E ainda tem muitos para serem realizados. Um outro assunto que ele aborda é a parte de educação sexual. Mas isso parece que a gente não evoluiu nada. Porque aqui, obviamente, ele traz para chocar, ele traz para mostrar que todo mundo é de todo mundo, essa visão assim que a gente não tem educação sexual, a gente não fala sobre isso, essa coisa tão camuflada que não dá para falar desse assunto em nenhum lugar, muito menos dentro de sala de aula. Eu acredito que a gente não deveria ter esse pudor para falar sobre algo muito importante, sobre algo que está presente na vida de todas as pessoas. Então é algo que me incomoda muito. Eu acho que deveria ser diferente. Eu acho, é a minha opinião falando. Se você tem uma opinião diferente, tudo bem, cada pessoa é cada pessoa, mas a gente deveria falar sobre isso. Outro assunto que eu já acho que evoluímos é no tratamento da morte. Aqui o Huxley traz como se fosse uma coisa mais negativa, mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente sobre isso e muito instigada pela ideia de cuidados paliativos. Tem um livro sensacional que fala sobre isso, que é Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, que abriu minha mente sobre esse assunto, que é esse morrer bem. É um ciclo que a gente fala só até um pedaço. A gente vai até o envelhecimento e aí quando a pessoa fica doente, quando a pessoa precisa de cuidados específicos, ela é afastada da sociedade de uma forma muito brusca. Você simplesmente tem a exclusão dessas pessoas que já estão nos últimos dias da sua vida. E eu acredito que com o envelhecimento mais tardio, a gente tem muitas outras opções hoje para manter a qualidade de vida, para estender o tempo de vida dos seres humanos. Acredito que cada vez mais a gente vai trazer assuntos sobre isso, esse acolhimento maior. Sabe aquele bonequinho explodindo a cabeça? É esse livro inteiro. Não tem uma passagem aqui que eu não tenha tirado 1000 reflexões, que eu não tenha ficado pensando, e é um dos meus disparado livros preferidos da vida. Eu não sei porque eu fiquei com esse sentimento que eu estava com medo de reler, porque ele realmente é uma das obras mais extraordinárias que eu já li na vida. E um outro dele que eu quero reler é o As Portas da Percepção e o Céu e o Inferno, que também é um dos meus livros preferidos da vida. É incrível a forma como Huxley escreve. Ele tem um poder muito grande, ele tem argumentos muito valiosos. E uma coisa que eu não me recordava da última leitura, ou melhor, da primeira leitura, é que o selvagem, ele lê William Shakespeare. E aí a mente dele explode quando isso acontece, porque são sentimentos humanos, são sentimentos que vão começar a surgir e transformar a vida dele, porque ele se reconhece ali, ele não quer aquela vida rasa, ele está procurando coisas que ele não encontra na sua vida comum e ordinária. Ele vai encontrar na literatura. E eu li uma peça do Shakespeare até hoje na minha vida e eu detestei aquela peça, que é O Sonho de uma Noite de Verão, mas eu acredito que foi muito por inexperiência de ler Shakespeare, no sentido de
eu não li as entrelinhas daquela peça, mas eu quero reler. Então eu acredito que quando eu ler Shakespeare e reler esse livro, também vai ser outra explosão na minha cabeça diferente. Essa aqui já foi uma nova, né? Eu tirei muitas coisas dessa nova releitura e eu recomendo esse livro, assim, infinitamente, tanto quanto O Morro dos Ventos Vivantes. Eu acredito que essas obras são atemporais, elas vão, por mais que tenha algumas coisas datadas no do Huxley, a gente sempre vai conseguir tirar coisas desses livros. Aqui no século XXI, a gente tem autores lá de trás ainda presentes na nossa sociedade, ainda presentes na nossa vida. Emily vai ser para sempre, porque realmente ela fala de sentimentos que são inerentes aos seres humanos, e o Huxley vai trazer questionamentos que eu espero que a gente melhore em muitos desses aspectos. Espero que a gente fale mais sobre os assuntos desse livro. Mas enfim, é isso. São releituras muito importantes e especiais para mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!